Pai, Senhor, irmão Magno, meu nome é Letícia Moura de Araújo. Gostaria de saber qual foi o dia que o Senhor abençoou e descansou. Irmão Magno, gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Quantos anos Josias governou? A paz do Senhor, irmão Magno. Quem está falando aqui é o irmão Janes, do Pernambuco. Irmão Magno, eu gostaria de saber por que a data da morte e a ressurreição de Cristo muda de um ano para o outro. E não existe uma data física, como o Natal. Me responda isso aí, o porquê. Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa nós temos umas perguntas. Uma irmã, ela quer saber quantos anos o rei Josias reinou. E a outra irmã Letícia, ela quer saber qual é o dia bíblico consagrado e que Deus descansou. A outra pergunta do irmão James, ele quer saber por que a data da morte de ressurreição de Jesus não é como a data do Natal, uma data fixa, né? O dia certo. Cada ano ela muda. Logo após a vinheta, voltarei. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta e convido você para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, graças damos ao Senhor pela oportunidade, Pai, onde vou responder mais perguntas de meus irmãos, que o Senhor abençoe a mim, que vou responder aos meus irmãos, que vão ouvir, que também possam compreender, Pai, a resposta às perguntas, que o Senhor nos abençoe, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora é a pergunta da irmã. Ela quer saber quantos anos o rei Josias, esse rei que foi um rei maravilhoso, né, do Senhor, quantos anos ele reinou em Jerusalém. Essa história está aqui no 2 Reis, capítulo 22, verso 1 diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Então, esse homem de Deus reinou 31 anos em Jerusalém. E uma curiosidade que eu quero dizer, irmã: o nascimento deste rei e o nome deste rei foi dado muito antes dele nascer, por aquele profeta que o leão matou. Essa história está lá em 1 Reis, né, que ele disse, quando o altar estava sendo profanado, ele disse para o altar que nasceria da família de Davi um homem chamado Josias, que queimaria os ossos do seu sacerdote sobre o altar. Outra coisa, curiosidade sobre o rei, é que a Bíblia fala deste rei o seguinte, minha irmã, diz assim: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então, irmãos, este rei, um rei grande, lá em Jerusalém, um homem obediente ao Senhor. Nunca houve antes dele e nem depois alguém
que andasse como ele andou. Então era um homem obediente, reinou 31 anos, né? O seu nascimento foi profetizado, como já falei. Então, que Deus abençoe aos meus irmãos e que meus irmãos continuem estudando a palavra, a história dos reis de Israel, dos reis, né, da Bíblia. A outra pergunta agora, a irmã Letícia, ela quer saber qual foi o dia que Deus santificou ou abençoou e nele descansou. Porque nós sabemos, irmãos, que hoje há muitos ensinamentos e a maioria não tem ensinado assim. Porque a Bíblia diz assim: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Alguém, né, ensina de que o sábado foi dado apenas lá no Sinai, mas não é verdade. Biblicamente, esta verdade, entre aspas, não se sustenta, porque ele foi estabelecido na criação. Quando está lá no Decálogo, lá no capítulo 20 de Êxodo, quando ele fala, lembra-te do dia do sábado para santificar, ele se refere ao que? À criação. Então, mesmo antes do Sinai, lá no capítulo 16, Deus já dizia para Israel guardar o sábado do Senhor. Então o mandamento já existia, mas não numa forma escrita. Era uma forma oral. Porque se não houvesse mandamento de forma oral, como Caim teria pecado? Porque não havia algum livro que dizia que não deveria matar? Não. Então, irmãos, sejamos sensatos, sejamos honestos com a palavra de Deus, porque um dia eu e você vamos dar conta do que nós ensinamos às pessoas. Que ninguém seja irresponsável por alguma conveniência, para alguma vantagem, seja qual for, ensinar algo que a Bíblia não ensina. Porque um dia haverá um ajuste de conta para mim e para você. Então, tenha cuidado com as suas palavras, com o que você ensina às pessoas, tá? Porque um dia você dará conta de suas palavras. Você será responsabilizado. O dia que Deus descansou e estabeleceu é sábado, não é domingo. Como uma ampla maioria, ou a maioria, ensina os seus liderados. A outra pergunta é do irmão James, de Pernambuco. Ele quer saber por que a data da morte e da ressurreição de Jesus, ele quer saber, ou seja, da Páscoa, não tem uma data fixa, como é no caso do Natal. A resposta é a seguinte: a Páscoa ela acontece entre 22 de março a 25 de abril. E ela é determinada pelo um cálculo astro-lunar estabelecido no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, e não por um calendário solar fixo.
A regra determina que a Páscoa aconteça no primeiro domingo após a lua cheia, do dia 21 de março ou depois, pode ser depois do dia 21 de março, a lua cheia. Então, no primeiro domingo após a lua cheia, acontece a Páscoa. Por isso é que não tem uma data exata como no caso do Natal. O Natal é pelo calendário solar fixo, gregoriano, que é pelo menos a Páscoa cristã que nós conhecemos hoje, né? Porque a Páscoa da Bíblia, ela tinha uma data fixa, no dia 14 de Abib, está lá em Êxodo 12. Então, e isso tem a ver com o início da primavera no hemisfério norte. Quando começa a primavera, começa a contagem, né? A da lua. Então, por quê? Um cálculo astrolunar, quer dizer, tem a ver com a lua. Por isso é que não tem uma data fixa, meu irmão. Os homens foram criando coisas, não é, irmão James? Foram criando coisas, porque a Páscoa bíblica não é assim. Tem uma data certa. Mas você sabe que as coisas que têm acontecido, coisas evangélicas, coisas cristãs, não têm apoio bíblico. São coisas inventadas pelos homens, são ensinamentos de homens. Porque se realmente fosse para ser bíblico, ela deveria ter uma data fixa. Mas também nós temos outra data, o Dia das Mães, né? Que é comemorado também no segundo domingo de maio. Também não tem uma data fixa. Foi notado dessa forma também. Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.